No episódio de hoje eu vou receber um convidado com uma trajetória marcada por liderança, firmeza e compromisso com o serviço público. Um nome que construiu respeito no meio jurídico e reconhecimento de gestão pública. Ele é advogado, ex-secretário de Justiça e de Defesa do Consumidor, com passagens por cargos estratégicos na segurança pública. Ele é conhecido por sua postura técnica e, ao mesmo tempo, por opiniões fortes que despertam debates acalorados. Um profissional que transita com autoridade entre o direito, política e administração pública, que começa a ser apontado como um dos nomes em ascensão no cenário político de Sergipe. Sem contar que ele é o único jurista sergipano a elaborar um anteprojeto para o Senado junto com 11 juristas do Brasil. Seja bem-vindo ao De Frente com da Hora, Emanuel Castro. Opa. Obrigado por você ter aceitado participar do programa, viu? Valeu. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre a vida, a gente vai falar sobre política e tudo que interessa aí a galera, né? Qual lembrança da sua infância ou adolescência que mais te marcou e te moldou como pessoa? Eu fui criado no bairro Santo Antônio, Japaratuba, Codalquirino. Meu pai ele tinha alguns caminhões, minha mãe já começava na minha infância a despontar um pouco como comerciante. Minha mãe se transformou numa empresária, já teve lojas, tudo filho todos os filhos dela. Quando iam casar, ela dava uma casa e uma loja. Então você tinha Virar empresário já. como crescer. E então isso é uma coisa de família, meu pai. E aí foi uma das melhores recordações era na época que passava o trem ali pela Avenida Coelho de Campos, e a gente pegava uma carona para vir para o mercado, para o centro. Que massa. E muita coisa que a gente fez. Eu vivi minha vida de adolescente no centro da cidade. Foi uma coisa maravilhosa. O centro radiava comércio, desenvolvimento, os empresários, como o G. Barbosa, o Paz Mendonça, explodiam economicamente, financeiramente. O comércio, a vida empresarial de Sergipe era uma vida muito pujante. Hoje a gente olha e vê com muita tristeza que a cidade ficou maior, um pouco maior, não foi tão maior assim, mas precisa de mais alegria e de mais coragem dos investidores. E qual foi o seu maior exemplo dentro da sua família? Dentro da minha família, minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles realmente eles trouxeram para nós bons exemplos. Minha mãe, pela luta, meu pai, por aquele movimento, ele tinha alguns caminhões, e viajava e passava um mês, fazia Recife, fazia João Pessoa, Rio Grande do Norte, e quando voltava tinha sempre uma prestação de contas para fazer. Sim. Nada era esquecido. Todos os bem feitos eram bem elogiados e todos os mal feitos eram bem reprimidos na medida que eles acreditavam muito em educação. Eles cultivaram muito a educação. Sim, incentivou você a estudar, até porque você tem um currículo invejável, viu, galera? Você não tem noção, pesquise um pouco mais sobre ele, que você vai ver o currículo, que o currículo do homem é bom, de verdade. Tem alguma coisa que eles te ensinaram que você carrega até hoje, assim, tipo, e bate nessa tecla que você não muda de jeito nenhum, o ensinamento dos seus pais? Bom, meus pais eram pessoas extremamente honestas. Eram pessoas que tinham desenvolvimento financeiro, né? Ele do jeito dele, minha mãe do jeito dela. Minha mãe era daquelas, a gente saía de casa todos os dias, 6 horas da manhã, para ir para o comércio, para abrir loja, para vender. E ela sabia fazer dinheiro, sabia fazer a loja dela funcionar. Era em frente ao Banco do Estado de Sergipe. Imagine, todos os funcionários do Estado recebiam ali. Então, Já saía gastando a hora dela, realmente. E ela com a fichinha dela, e ela realmente era muito conhecida na cidade, era uma super mulher. Cara, que massa. Hoje você, né, já viveu muito, trabalhou muito, mas hoje, quando você chega em casa, quem é o Emanuel de verdade? Eu não digo que eu trabalhei muito, eu digo que me diverti muito. Meu trabalho sempre foi uma diversão. Trabalho nunca foi sacrifício, nunca foi sofrimento. A gente trabalhava entre os irmãos,
Eu gostava de andar, eu gostava de fazer música, caminhar pelo comércio. E tinha 50 pontos por mês para ir, para fazer um lanche aqui, um lanche em outro lugar, conhecia todos os pontos pitorescos da cidade, aqueles que tinham. Massa. Hoje em dia eu saio de casa para ir trabalhar, aí já economizo o café da manhã, mas saio em 20 lugares da cidade, porque eu sei onde tem coisas deliciosas em Aracaju. Essa Cara, que legal. é uma das minhas características. Quando você diz que a política deveria ser reservada para homens honestos e transparentes, você está dizendo o que exatamente com essa frase? Olha, eu conheci meu pai tinha ainda lá, eu via minha mãe e meu pai falar muito em Conrado de Araújo, que foi prefeito de Aracaju. Na política, falava muito em Oviedo Teixeira, falava muito. Jacques Barreto era o carteiro da região da minha casa, virou o candidato preferencial da casa, mas a gente tinha muita ligação com a família do doutor Oviedo. Assim, eu não via política, eu via política como uma coisa que era importante, mas eu não tinha muita noção de política, embora, se eu contar alguns fatos de política aqui familiar, você vai dizer, realmente é uma coisa interessante. A família do meu pai é uma família de descendência espanhola. Saiu da Espanha lá na década de 20, 30, exatamente quando, na ditadura de Franco, vieram para o Rio Grande do Norte. Eu tenho um tio que participou da intentona comunista, que aí é a minha parte de esquerda, e quando a gente chegou em Aracaju, a gente ficou ali sem desenvolver muito, mas eu me recordo o dia em que houve falar em política, coisas que são realmente, quando houve a primeira invasão de terra urbana, organizada por Jacques Barreto, Jonas Amaral, ali em frente à fábrica de cimento. Realmente aquilo Sim. foi uma coisa que marcou, e depois ele recebeu uma homenagem e tal, mas nunca ficou rico, nunca passou a mão, nunca pegou mais do que o que ele tinha direito. Então isso para mim é um orgulho, porque hoje quando você vê as pessoas atuando em política, ele não pega só o que deveria caber a ele pega o dele e o do povo. E você se considera um cara com essas qualidades para entrar para a política? É assim, eu nunca pensei em política, eu sempre pensei em ser comerciante. Mas quando o meu sogro colocou um óbice para minha esposa, que era a primeira de classe no Colégio Salvador, que ela deveria procurar alguém que estudasse, eu digo, eu vou mostrar esse filho da mãe que eu também sei estudar. E aí comecei sem muito compromisso, mas na medida que eu fui indo, eu fui me especializando, procurei um lugar onde o conhecimento eu procurei desenvolver ao máximo, não para ficar famoso, mas para conhecer a sociedade. E aí eu conheci a sociedade, as Isso é diferenças muito bom para a política, né? exato, e também a desonestidade. Qual tipo de político nós queremos para o nosso país? É o político que fica rico, que entra pobre na política e sai milionário? Ou é o político que cumpre o compromisso? A gente vê políticos que entram em países como a Finlândia, países desenvolvidos, que ele anda de bicicleta, de ônibus, ele não tem o luxo, Tem uma vida normal, né? tem uma vida normal. Então, pô, como é que você vai representar uma população que confiou em você e você sai da política, ou você entra na política e sai milionário? Qual é a mágica dessa evolução financeira? Então, isso sempre foi uma coisa foi meu norte. Todos os cargos que eu exerci, eu fui defensor público por um tempo, logo no começo da minha carreira, com mais de 2.800 processos, em duas varas que eu funcionei. De lá, eu fui convidado para ser o primeiro coordenador. Fizeram uma lei para organizar a polícia de carreira, concurso público, criaram um cargo de diretor de polícia. E eu fui a primeira pessoa a ser reconhecida com capacidade e com potencial e com credibilidade para ser o primeiro coordenador, para dar um bom exemplo. Então eu fui,
fui o primeiro coordenador, teve concurso, era uma prova pela manhã, uma pela tarde, a da manhã eu fiquei em quarto lugar, que era uma prova subjetiva, a da tarde era uma prova escrita. No meio da prova, eu entreguei porque minha mulher não gostava de armas em casa, então eu desisti no meio. Podia ser um delegado aposentado hoje. Olha, e como você pretende usar essa bagagem jurídica para influenciar nas políticas públicas hoje em dia? Tipo, contribuindo de forma coletiva. Eu sempre procurei intervir, olhar o Estado, a política e a sociedade, né, por uma coisa que é do povo. Ele serve para servir o povo. Então, da mesma forma que eu quis fazer o primeiro, que eu fui defensor público de tantos processos, da mesma forma que eu fui o primeiro a coordenar a polícia que estava se formando a partir de um momento, quando o governador João Alves, em seu primeiro mandato, do primeiro mandato, ele estava querendo organizar, nós, junto com o secretário doutor Flamarion, com o coronel Gildo Mendonça, o próprio João Eloy, que hoje é secretário, organizar o primeiro concurso de delegado de polícia. Aquilo me deu ânimo para a gente deixar o exemplo. Então, o exemplo que nós demos ali foi: policial não pode ser corrupto, policial tem que ser acreditado, a polícia tem que ser vista na rua. Então, toda sexta-feira, eu perguntava quantos carros tem aqui nessa polícia. Aí tem 50 carros, então eu quero 50 carros aqui na porta. Ah, mas o carro... Ah, o secretário, ele vai para casa e deixa o carro com a gente. Então ninguém os carros vão ficar em tais... Eu gosto muito do patrulhamento que é feito em Nova York. Sim. Gosto muito. As presenças... Nos países, né? Tipo, até na Europa também a gente vê muito, né? A presença da viatura. Isso inibe. inibe. O lugar de carro de viatura de polícia e de policial é na rua. Os que investigam em determinado momento, mas tem que dar um tempo para também conhecer a rua, a violência, a criminalidade. Da sua carreira, você já teve que lidar com interesses políticos ou econômicos para favorecer algum cliente ou causa que equilibra? Tipo, como é que você fazia para equilibrar essa ética e o pragmatismo? Olha, Também. eu disse que fui defensor público. Eu era comerciante conhecido na cidade toda, lá no centro da cidade. Quando eu fui para a área jurídica, eu fui para a Defensoria Pública e advoguei alguns milhares de causas para o Estado. Então, ali também eu conheci. E aí fui ser advogado, fundei a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Hoje é uma instituição que realmente representa os advogados criminalistas. Nós fundamos lá em meados de 93 e o objetivo era exatamente esse: dar ao advogado a capacidade de poder defender seu cliente com o que ele tem de direito. Você não pode confundir o jornalista com o entrevistado, da mesma forma que não pode confundir a pessoa que está sendo acusada com o seu advogado. A justiça, para mim, é isso. Então, dessa forma, eu fiz na polícia. Dessa forma, quando eu fui ser secretário de Justiça, nós tínhamos o pior sistema penitenciário do Brasil, de onde se fugia 30% dos presos todo ano, e aí nós transformamos em 4 anos no terceiro melhor sistema penitenciário do Brasil. E hoje você não vê uma fuga em presídio. Teve um alicerce para chegar onde está nessa organização. E hoje, como você avalia o sistema da justiça criminal atualmente aqui em Sergipe? Olha, eu tenho 30 anos que bato com os comandantes da Polícia Militar, os coronéis. Lugar de carro de polícia é na rua. Não tem... Quando eu passo no espaço militar e vejo 10 veículos lá dentro, Parado, né? parado, ainda que tenha só um policial, mas tem que estar na rua. Se tiver 2, 3, 4... Porque você poderia colocar 4, 5 carros na rua, cada um com um policial. Então, é o custo do combustível, o custo de diária. Não, é o retorno para a sociedade. E parece que, finalmente,
Hoje, a partir de uns 2 ou 3 comandantes para cá, eles perceberam aquilo que é óbvio em qualquer lugar do mundo. Isso faz a diferença. Não é um policial sozinho que vai ele está com uma viatura, ele está em determinadas cidades do mundo, tipo Orlando, Miami, você tem ambulância na rua parada, lá tem o lugar onde ele ficar, você tem um carro de bombeiro, tem a polícia municipal, a polícia estadual, e aquele conjunto de presença do Estado inibe a criminalidade. Então, hoje, essa parte realmente nós evoluímos muito, e eu dou até os parabéns ao governo por essa parte de disponibilizar a situação. O problema hoje é que você teria que fazer concurso, tal, e tem muita coisa. Eu acho que falta muita coisa ainda, mas alguma coisa foi feita. Você acha que ainda, hoje em dia, existe privilégio e impunidade para quem é bem posicionado na sociedade? A minha especialização em Coimbra foi exatamente o crime do colarinho branco. Quando você vai estudar o crime do colarinho branco, para tentar entender por que só tem pobre na cadeia, e você começa a aprender o que rege a teoria Henry Ford, na Universidade de Chicago, ele patrocinou pesquisas sobre esse tipo, não só da criminalidade, mas o americano era fissurado no controle da criminalidade. E aí ele queria descobrir, e aí veio alguns cientistas, né, da área criminal, Sutherland, ele escreveu, e já havia coisas escritas anteriormente, estudando o homem criminoso e estudando por que só tinha pobre. Primeiro, aí tem algumas explicações. A impunidade é gerada, primeiro, pela seleção. Aí você vai para a teoria da seleção animal, que é lá em Darwin. Então, quem seleciona, aí você vai, que se sai daquele meio e evolui. O processo de seleção. Nesse processo de seleção da criminalidade, por exemplo, aí agora voltando para a criminalidade, quem seleciona o que é crime e o que não é? Quem seleciona quem é um ilícito civil, penal, administrativo? São os nossos, é o que a gente elege como deputado, como senador, como vereador. Então, em última forma, é a sociedade que é responsável. Então, você seleciona primeiro qual é o crime, né? O crime dos ricos, e geralmente são crimes financeiros, sempre foram deixados de fora, né? O Brasil abriu agora a repatriação de dinheiro do brasileiro que estava no exterior. Quem guarda dinheiro no exterior guardou por alguma razão ilícita, não é certo? Sim. Né? E aí, Verdade. de repente, deram anistia, todo mundo nacionalizou o dinheiro. Vem de onde? Teve gente que nacionalizou 30, 40 milhões. E vem de onde esse dinheiro? Como é que esse dinheiro foi parar lá? Então, esse tipo de crime fica impune. Hoje, você não exerce uma função pública, hoje existe uma investigação muito forte na questão da criminalidade, porque organizações criminosas estão tomando conta do Estado. Tem municípios que patrocinam não só o tráfico, mas a eleição do prefeito, que é envolvido com o tráfico. Então, hoje você tem a divisão de combustível, que está lá todo dominado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todo canto, pelo crime organizado, que tem muito dinheiro, que trafica, que não tem onde guardar a lavagem de dinheiro, e é muito simples. Quando eu digo sempre assim, quando você apreende um veículo com a quantidade de droga, passaram 200. Sim. Não existe tanta, digamos assim, agilidade e competência nisso. Hoje, como é que você avalia as políticas de segurança de Fábio Mitidieri aqui em Sergipe? Fábio, ele foi um deputado, ele foi um vereador, foi deputado federal, e chegou a polícia, o sistema teve que evoluir naturalmente, com a reforma da lei, com o Ministério da Justiça, proporcionando aos estados condições de evoluir, financiar. Existem meios criados com verbas federais que melhoram muito a segurança pública.
Então, isso em Sergipe tem sido bem, porque é uma história. Primeiro, a primeira reforma do IML foi feita por a primeira ideia de construir um Instituto de Identificação novo, um IML novo, foi lá em 1990. Mas o lugar onde eles estão construíram o IML, os garotos de hoje não sabem dessa história. Aquele lugar onde está o presídio feminino, aquele lugar onde está a cadeia pública, onde está o IML, aquilo tudo foi conseguido por mim. Lá atrás, nós Interessante. procurávamos o espaço para construir área de segurança pública, para o que ninguém quer ver, né? IML, cadeia, e nós conseguimos aquele lugar que era conhecido como Invernada, ali do lado de Socorro. Então, deu certo. Terminaram construindo e eles hoje na verdade, eles desfrutam de um Do que foi instrumento feito. que foi pensado há 30 anos atrás. E você acha que Fábio fortaleceu ou enfraqueceu o sistema na justiça aqui em Sergipe? Não, o sistema de justiça em Sergipe é uma história à parte. Nós somos um estado muito pequeno, fácil de ser controlado, né? O governador, nós conhecemos o governador mais competente nessa área, foi João Alves Filho. Fui secretário, eu fui primeiro diretor de polícia de João Alves, depois fui secretário de justiça dele e fui candidato, fui suplente da Maria do Carmo, suplente senador por 8 anos, e me candidatei com ele governador e eu. Então nós temos uma história muito junta. E eu conheço da base como a nossa segurança pública melhorou. Então, Fábio, eu não posso fazer uma crítica a ele, e talvez até tenha que reconhecer que ele, nessa parte, ele deu andamento, embora alguns espaços de polícia hoje sejam precários, mas pelo menos a gente vê carro de polícia na rua, aquilo que a gente vinha lutando há muitos anos atrás. Tudo isso faz parte de uma construção. Nada saiu de uma cartola mágica. E entrando agora para a política, você vai contra Fábio para o governo aqui em Sergipe? A ideia é essa. A ideia é que a advocacia hoje sempre me tinha. Eu passei agora 7 anos como assessor, como eu não quis enfrentar, por exemplo, na época a prefeitura, estando dentro do grupo de jovens, para querer ser prefeito. Não. Embora tenha sido um estado a isso, porque eu fiz uma coisa aí em Sergipe, na eleição do segundo turno do governador João, aqui, do então candidato, que eu mobilizei por dia, tinha 20 mil pessoas nos bairros, das ruas, todo mundo voluntário. E nós mudamos em 15 dias o que era conhecido como o Movimento 25. Nunca vi R$1 de João Alves, nem da família dele. Nós organizamos um movimento popular que deu a eleição de governador a ele. E nessa eleição, ele me convidou para ser primeiro secretário de Segurança, e logo dias depois ele disse, não, você fica melhor na justiça, fica aí. Eu, graças a Deus, consegui dar minha participação. E você já tem alguma bandeira principal? Olha, hoje tem uma coisa que me compadece, né? Assim como eu vi construir o Hospital do Câncer, assim como eu vejo o movimento manicomial, né? Mas, infelizmente, aquelas pessoas que eram mandadas antes para os manicômios estão sendo mandadas para presídios comuns. Eu vejo uma coisa que nós somos carentes. Nós temos a terceira idade basicamente abandonada, porque da mesma forma que nossos queridos deputados, senadores, deram e o presidente de plantão deu ao Bolsa Família, à aposentadoria de formas especiais, eles deram os empréstimos consignados. Então, o velho hoje, ele é abandonado na sociedade. Todo mundo não faz de conta que não vê. Então, meu primeiro projeto seria um hospital geriátrico com direito a acompanhantes dentro
das suas residências, ou quando tivesse que ter um lugar aqui, eles fizeram um favor, fecharam o asilo Rio Branco. Nós simplesmente não temos asilo. Os velhos estão abandonados à própria sorte. Quando os netos não pegam consignado da aposentadoria deles. Então, nós temos uma terceira idade hoje, da classe média para cima, vivendo bem, mas temos uma terceira idade abandonada, esquecida e sem nenhuma assistência e atenção. Então, eu penso que cada município tem que ter um posto de geriátrico, né, para a terceira idade. Se nós Isso é pensamos muito bom. que poderíamos ser um país bom, um país decente, mas o país, antigamente, que nós dizíamos que não cuidam dos seus jovens, não poderá ter um futuro, eu digo que um país que não cuida dos seus idosos, que não dão atenção e assistência a seus idosos, pelo contrário, os filhos se apossam e netos se apossam dos consignados, que eu acho um absurdo, consignado para aposentadoria de velho. Tem que acabar com esse negócio de consignado. Isso foi feito pelo poder econômico dos bancos, que obrigaram e facilitaram. Hoje a gente está vendo no Brasil, quando a gente fala de honestidade, de sinceridade, a gente viu o golpe que foi dado nos aposentados. E o dinheiro vai ser pago do que foi levado nessa organização criminosa, apenas 10% será devolvido. Vai ser devolvido. As grandes fortunas ficaram na mão dele, de políticos. Então, eu olho o Brasil que a gente poderia ter um pouco mais de consciência. Então, primeiro ponto, para mim, é o idoso. Nós precisamos cuidar dos idosos, nós precisamos ver as pessoas que estão lá na ponta com dificuldade, ou pela idade, ou pela falta de dinheiro, pela falta de remédio, porque o governo faz propaganda de que dá tudo, mas falta remédio. Na prática, não é isso que acontece. Mas, quando eu falo não faltar, é não faltar nada. Sim. É o Estado chegar junto. Mas você acha que isso... Porque as crianças estão sendo assistidas. Você acha que você vai conseguir fazer isso, realmente? Se eu tiver a oportunidade de ser governador, meu primeiro projeto será trabalhar, claro, finanças públicas. Nós temos os técnicos especialistas hoje. É muito difícil você conseguir desequilibrar uma conta, a não ser a do governo federal, que todo dia cria um monte de bilhão de despesa e compensa no bolso do cidadão. Então, quando a gente acredita que o país ainda pode ter uma... Nós estamos vendo no Brasil hoje, quem manda no mundo é quem tem dinheiro, é quem tem poder. Nós somos um país rico, mas a gente tem que aprender que nós temos que... o gestor brasileiro, o gestor público, não pode ser apenas fomentado por ladrões, usurpadores, pessoas que vivem em operações policiais e voltam para a política na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. E como você pretende se diferenciar dos concorrentes no meio político? Olha, eu na minha perspectiva de política, eu manterei minha candidatura até o último dia que for possível. Claro que eu não poderei ultrapassar o impossível. O possível é um partido político decente, né? Porque... Isso você já está estruturando, né? A gente sabe que hoje, talvez a população ainda não sabe disso. Sim. Do mesmo jeito que o crime tomou conta do fornecimento de combustível, tomou conta da política. Os partidos, essa grande maioria dos partidos, eles são diretamente, de alguma forma, financiados pelo crime. Ah, mas você é advogado criticando o crime. Eu não defendo o crime, eu defendo o homem, para que seja aplicada a justiça correta. Então, eu não posso fechar os olhos a coisas que eu estou vendo. A política, infelizmente, partidos políticos são financiados, assim, em determinadas situações. Se você elege o prefeito, então o crime está lá esperando para indicar o lixo, indicar o serviço médico, indicar o governo, basicamente, vai para a mão do crime, que paga propina,
que paga a corrupção. E aí as pessoas, todos têm um discurso até chegar a hora da administração. Quando chega, já chegam com uma visão totalmente diferente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Emanuel Castro. Obrigado. Boa sorte aí e espero ver você aí durante a campanha. Luiz da Hora, Isso. o homem da hora. Valeu.